A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu quero agradecer a todos que tiveram ontem um grande evento de aniversário da Casa Espírita Maria de Nazaré. Também ao Dr. Ricardo Baesso, que dirigiu um grande seminário e com belas instruções. Aos meus colegas cantores do coral Amigos do Espiritismo, onde apresentamos 4 músicas no início do seminário e 3 ao término. Também os trabalhadores incansáveis da Casa Espírita, que prepararam uma recepção à altura da instituição, e teve lá os comes e bebes, muitos amigos. Então foi uma tarde de domingo maravilhosa. Parabéns a todos. E eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre obrigação. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando obrigação. O empenho maior da criatura deve ser de cumprir o seu dever, mediante as leis naturais que permanentemente inspiram as pessoas. Olha, isso é de suma importância, né? Cumprirmos os nossos deveres com a vida, com tudo aquilo que nos exige a presença, seja ela no trabalho, nas obrigações domésticas, enfim. Dever cumprido é tranquilidade na consciência e a alegria no coração. É muito bom, né, quando você termina o dia, para e pensa, missão cumprida, dever cumprido. Eu, quando fui para a reserva do Exército, caso aposentadoria, depois de mais de 30 anos, eu olhei assim para a última unidade que servi e disse, olha, missão cumprida. Aqui eu dediquei parte da minha vida, mas saí de cabeça erguida. Isso é muito bom. Sabe, tem um sentimento de consciência tranquila, né? Lógico, com os altos e baixos, com as nossas imperfeições, mas cumprimos a meta, aquilo que estava destinado, né, por muitos anos. Porque é triste também aqueles que se encostam, né, que vá para um serviço e começa
com dispensas médicas, eu não me lembro como é o nome, porque nós não temos isso. Atestado médico, né? Para a gente nunca existiu isso. E pessoas que ficam ali ou inventando doenças, né, para se encostarem, para aposentar antes da hora. Não adianta, porque depois ele, numa próxima encarnação, vai ter que responder por isso, com essas agravantes. É diferente daquele outro que às vezes tem, né, uma renda e não tem essa necessidade de exercer tais funções. Mas aqueles que aproveitam para tirar do governo só dinheiro que não lhe pertence, esse tem um compromisso muito grande com a vida. Observemos a função de cada alma sendo exercitada no cumprimento do dever, como surge harmonia no ambiente, em casa, nas ruas, no trabalho. No entanto, onde as criaturas são desleixadas, tudo se complica. Falta tudo porque falta o cumprimento das obrigações. O que é esquecido provoca desarmonia, verdade incontestável. Eu tinha uma vizinha problemática. Ela se fazia muito bem pedir. Me arruma um pouco de açúcar, depois eu devolvo e tal. A última foi uma coisa simples, um rodo, né, para puxar água. Não, daqui a pouco eu trago. Mas daqui a pouco passou 1 mês, 2 meses, eu fui e comprei outro, deixei lá. Passado, acho que uns 3 meses, ela foi me devolver. Eu disse, não, muito obrigado, pode ficar para você porque eu já comprei outro. Você deve procurar fazer um tratamento. Falei de uma forma que servisse para ela despertar. Você se lembra muito ao pedir, mas nunca se lembra de devolver. Então, procure tomar algum medicamento para te fazer bem. É verdade, eu estava um pouco aborrecido, né? Mas não deveria ter ficado, porque são pessoas sofridas. E a casa dela é aquela desarmonia total, gritos, brigas o tempo inteiro. Então, na hora de fazer o culto do Evangelho no lar, todos os domingos, eu envolvia toda a família para ver se tem um pouco de paz. Em suma, os filhos ficaram relegados ao abandono. A justiça foi levá-los, né, para serem adotados, inclusive. Aí os avós resolveram assumir a responsabilidade dos 3 filhos pequenos. Estão sendo cuidados pelos avós e estão tendo hoje uma educação completamente diferente. E ela continua por aí com sua vida perdida. Então nós temos a responsabilidade também de educar os nossos filhos. No caso dela, pode ser que houve um desleixo por parte dos pais que a deixou irresponsável ao ponto de perder a guarda dos próprios filhos. Isso é triste, queira ou não, uma mãe sente, né? Mas entre perder para estranhos, ficou sob a responsabilidade dos seus pais. Tudo em família, graças ao bom Deus. Mas cabe aquilo que estamos falando. As nossas obrigações, elas devem ser cumpridas, por mais árduas e difíceis que se apresentem. Devemos cuidar primeiramente de nós mesmos, respeitando o equilíbrio que a natureza nos impõe para viver bem, como não perder o sono, que é alimento, agindo nos 2 planos da vida, aplicar o bom senso na alimentação, nas vestes, a ordem nos pensamentos e a disciplina na palavra. Por essas coisas podem se conduzir outras, que são inúmeras, para que não se instale no seu mundo interno a paz. Então nós devemos procurar sempre buscar pela paz. Depois de ativar o seu dever em si mesmo, deve passar ao cumprimento das obrigações com os outros. É em uma ponderação que não fira, não maltrate, não violente, não injurie. Foi o que eu falei para aquela moça. Não, muito obrigado, eu já comprei outro. Mas eu tive que fazer essa recomendação para que ela despertasse. Senhora, você tem uma boa consciência para pedir, mas não tem a mesma para devolver. E ela sentiu que a partir de então ela ficou sem graça até de ficar pedindo as coisas em casa. O que me deixou triste, né? Porque as crianças precisavam. Aí eu comecei a comprar biscoitos, essas coisas, quando eles passavam, eu doava para eles. As crianças não têm culpa, né, de mães e pais rebeldes ou irresponsáveis. Você só deve começar a ajudar aos semelhantes depois que o seu íntimo estiver trabalhando sob orientação do Cristo. A teoria somente tem valor quando a prática estiver em pleno funcionamento ou na nossa intimidade.
o professor tem muita responsabilidade quando ensina. E os que ouvem os preceitos da vida não tem menos quando conhece, passando o dever e principalmente a execução, porque já conheceram a verdade. Então, o dever bem cumprido nasce da harmonia, que é a fonte de um amor, caridade. O que é amor, caridade, meus irmãos? É o amor em ação, né? É isso que devemos estar sempre em busca do trabalho sincero e honesto, para que possamos, então, estar de bem com a nossa vida, com a nossa consciência. O Evangelho é um manancial fecundo de virtudes que foram transformadas, ficando visíveis em forma de livro, como cópia das leis da natureza, extraídas e transmitidas aos discípulos por Jesus, para que as ofertassem aos homens. Essa expressão de caridade, na sua prática, é o amor. A probidade vivida se transmuta em harmonia e é capaz de fazer o ambiente dos planos da divindade. Quando o homem se interessa pelo Evangelho, é bom sinal. Sinal que o coração se encontra pedindo mudanças. A virtude é a lei divina que se expressa no coração do homem, e a fonte de todas elas é o amor, que tem o poder sublimado de se dividir ao infinito. Para que possamos nos educar, ela pode começar em singelo olhar e é capaz de iluminar toda a humanidade. É um apoio de luz que tem o poder de fazer desaparecer as trevas, acendendo o entendimento e educando a tudo e a todos como serviço de caridade. O Espiritismo, com a sua filosofia ampliada, com todos os conceitos dignos de serem mostrados como tal, é como um gênio dos céus, que tem a facilidade de instruir a humanidade acerca das virtudes garantidas pelo amor, sendo isso caridade de Deus para com seus filhos, e ainda educar os espíritos com o objetivo de clarear todas as consciências, despertando os dons de ouro na intimidade das criaturas. Comece hoje mesmo a analisar as qualidades do Evangelho de Jesus, escolhendo algumas das virtudes que estiverem ao seu alcance. Comece a pensar nelas e, em seguida, a esforçar-se para vivê-las. É bem provável que a sua natureza animal venha a rejeitar suas estadias, mas se persistir até o fim, essas qualidades evangélicas acabarão se afinizando com seu mundo íntimo, e a luz se acenderá na cidade do seu coração. O seu desvelo, no sentido de melhorar a ajuda dos planos espirituais, não irão faltar. O primeiro trabalho a ser feito pelos profitentes da doutrina cristã é conhecerem-se a si mesmos, para começarem as mudanças que lhes deem harmonia na mente. Os sentimentos têm que ser mudados, vigiando seus pensamentos na regulagem do amor, para que a caridade não falte nos seus passos, lembrando aos que observam que Jesus Cristo é uma realidade, como nosso guia e educador. Esforce-se no empenho do amor, porque sendo Deus amor, estaremos ligados conscientemente à luz central da vida e passaremos a viver neste fundamento que nos garante a harmonia no coração. Lembremos-nos da nossa origem. Desse modo, nos virá a vontade de senti-la, cumprindo os nossos deveres, afastando-nos do ambiente das paixões inferiores que nos levam ao esquecimento da luz, por vivermos nas trevas. Quando nos conscientizarmos de que nós dormem todas as qualidades superiores, o interesse em acordá-las aos nossos pensamentos se iluminará, para que vivamos melhor, reconhecendo de onde viemos e para onde vamos, encontrando a energia que nos leva até a grande essência que se chama amor. E quando passarmos a amar, como que por encanto, aparecerá o céu em nós. Eis porque falamos da felicidade. Não se pode dizer, isso é meu, se a vida tem o poder de o tirar. Cabe-nos verificar bem o comportamento, para não ocorrermos em faltas. O que é transferível não tem dono, a não ser o Criador.
As pessoas devem analisar seus próprios comportamentos, que por vezes vão ficando esquecidos do próprio dono, e o desleixo o põe em perigo com desastres morais e físicos de difícil reparo. A autoridade que você foi investido nessa existência pode ser tirada. Por isso, deve ser acompanhada do bom senso, sabendo usar a força de que dispõe para não aumentar a inimizade nos seus caminhos. Use dela para ajustar os companheiros ao ambiente do perdão, mostrando a eles que Deus é justiça com amor e que todos somos irmãos na sua harmonia. Confira todos os dias o que se encontra fazendo. Para a paz de todos, fuja da violência e não dê ouvidos à discórdia. Se duvida do que fazer, consulte o Cristo. Para tanto, Ele deixou para a humanidade esse código de luz que se chama Evangelho, que há quase 2000 anos espera por nosso interesse. Os seus conceitos não falham naquilo que buscamos. Para que o perdão? Ele faz desaparecer os inimigos, tanto harmoniza o que fere como o que é ferido, acabando com o clima de violência, para que possa surgir o amor. E para assegurar mais a sua existência, use a oração, remédio calmante para os desesperados, que limpa os canais dos centros de força, de maneira a deixar por ali percorrer os fluidos do amor, que confortam e elevam, que dão mais alegria e mais vida. Veja bem, tanto os superiores trabalham para o bem comum, como os inferiores, mas os últimos dão muito trabalho aos benfeitores espirituais, para converter a violência em paz. O Senhor está sempre ao lado de todos os seus filhos, mudando as coisas que precisam ser mudadas. Ele tem os meios mais inteligentes de ajudar. Tenha cuidado nas suas ações, porque tanto o superior que dirige os subordinados, quanto estes estão interligados por fios invisíveis. Ambos são dependentes um do outro. Se o que dirige o faz com justiça e amor, recebe da parte deles o que oferta. Compreendendo essa ciência, o superior tem os seus empregados como filhos, e todo como família. Não sendo assim, a reencarnação pode mudá-los todos de posições, até que se imponha suavemente a caridade entre todos, servindo de força para a salvação, mudando a ignorância em amor, até a fraternidade iluminar os corações e fazer surgir o reino de Deus nos corações dos homens. O superior, que entendeu a mensagem do Cristo, sabe conviver com o inferior, dando-lhe atenção e o conforto que pretende receber. A doutrina espírita, portadora da filosofia do Cristo, na sua pureza, é fonte de entendimento e luz para todos os caminhos. Abrace as diretrizes do amor, que ele é capaz de levá-lo ao conhecimento das leis naturais. Convide os seus companheiros a estudar o Espiritismo, não para insultar as outras filosofias religiosas, mas para cooperar com elas na ascensão da humanidade. Avancemos juntos com o objetivo na mente, saber amar, o que mais virá por acréscimo de misericórdia. Se você está vivendo no mundo, necessário se faz, vigie o quanto puder, para que não caia em novas tentações. Deus é tão bom que mesmo seus filhos vivendo na terra, derrama sobre ela os preceitos mais sublimes que os façam se libertar das inferioridades, que os possam envolver na ignorância. Devemos preconizar o amor em todas as suas expressões de caridade, de maneira que a salvação seja urgente. O progresso é mais universal, queremos ou não. Estamos crescendo para melhor, elevando-nos cada vez mais na pauta da vida imortal. Se os homens evoluem, a terra e as coisas os acompanham. Por ser lei de Deus, as almas na esfera terrestre crescem com mais velocidade. Dado terem o poder de fazer sua parte no engenhoso caminho evolutivo, mas para tanto é indispensável que afastem da sua mente pensamentos negativos que retardam a própria iluminação. A Terra
serve ao homem para que ele avance, e à vista disso, o homem igualmente serve à terra, pois indo juntamente com ele, recebe suas vibrações, de maneira a intelectualizar-se, guardando na sua intimidade algo de divino, que para o futuro servirá de propulsor para a sua própria ascensão. Se você foi chamado a viver junto à sociedade humana, não recuse, não queira viver separado dos seus irmãos, dando-lhes em tudo que faça uma conotação de aperfeiçoamento espiritual, para que possam eles esforçarem-se na sua auto-melhora e sirvam de exemplo sem condenação, sem julgar os feitos alheios. Ensine-lhes, pelo exemplo, que o silêncio fala em outra linguagem, mais profunda e sincera. Não despreze a terra onde pisa, buscando experiências e sorvendo as maiores lições da vida, por onde passaram as grandes almas do passado. Seja humilde e caridoso. Ame a todos em caminho, abençoando-os, na certeza de que sua mente receberá o amor enriquecido das mãos do Cristo, visto que, sem amor, nada vive, nada trabalha, nada perdoa, nada confraterniza. A terra e o homem são irmãos, pois quem os criou foi Deus, o único Senhor de todos os mundos e suprema majestade de todas as coisas. Entretanto, pode você ajudar a seu Pai que está nos céus, da sua consciência, esperando sua decisão de trabalhar com Ele. Conquistar virtudes, sem fugir das alegrias do mundo e ajudar a iluminá-las, para que o mundo possa entrar como um reino de Deus na escala da criação. Confie em Deus, que Ele já confiou em você, dando-lhe deveres a cumprir. Cuide dos pensamentos, dando-lhes tonalidades de perfeição, com a finalidade de despertar valores internos em estado de sono, no cofre da sua alma. Converta as suas forças espirituais em dinâmica de vida, pois que a sua parte que Deus lhe entregou, somente você é capaz de fazer para seu próprio benefício. Se você quer ajudar a sociedade e ajudar ao mundo, ajude-se a si mesmo. Os extremos se confundem, é fácil de se notar. Quando a alma começa a acordar para as coisas espirituais, geralmente inicia-se por um dos extremos. Depois que sofre os abalos, costuma passar para o outro extremo. Depois de macerados um e outro, começa então a despertar na sua intimidade a intuição, que deve trabalhar no caminho do meio, no centro de todas as coisas, onde se encontrará melhor. O equilíbrio está no meio, no estágio em que nos encontramos na Terra. Para se viver bem, a escolha é o meio termo. Assim, encontraremos as melhores experiências, precedendo a harmonia em que a vida floresce. Quantas pessoas no planeta se inclinam para o lado do corpo, castigando-o no sentido de alcançar a evolução espiritual? Quantos e quantos dos nossos irmãos que começam a acordar para a vida espiritual começam a fazer a alma sofrer com violência, a fim de que ela se ilumine? Passam de um extremo para o outro, demorando a perceber que nenhum deles é o caminho da iluminação direta ao espírito. Deve você cuidar do corpo e da alma com parcimônia, sem violência. Consulte a consciência, busque a oração e confie em Deus, que Ele, como Pai, lhe dará a intuição de como avançar na aquisição da luz. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Surpresas numa carta. Tanto se fala a respeito da gentileza. Livros são escritos, vídeos são postados. Quando paramos em uma dessas tardes de tempo para amar e trocamos confidências sobre gestos de gentileza que nos alcançaram um dia, refazendo nosso ânimo, descobrimos exemplos extraordinários. Paulo, um amigo, contou que recém-saído da Escola Técnica de Indústria Química, foi estagiar na capital pernambucana. Saindo do Rio de Janeiro,
ele e o colega Jair foram procurados pela vizinha para que levassem em mãos uma carta a seus parentes. Nenhum dos dois questionou por que ela não postou a carta, enviando pelos correios. Afinal, eles chegariam numa cidade desconhecida e teriam de procurar o tal endereço para a entrega. Deliberados a se desincumbirem da tarefa, se apressaram, tão logo chegaram a Recife, a entregar a encomenda. A surpresa veio exatamente na recepção da correspondência pela família. A carta era uma apresentação dos dois jovens estudantes, acrescida do pedido para que fossem auxiliados da melhor maneira possível. As portas daquela casa se abriram de imediato. Eles poderiam ficar hospedados ali pelo tempo que necessitassem. Ambos aceitaram e permaneceram naquele lar por muitos meses. Finalizando o estágio, Jair retornou à sua cidade. Paulo somente deixou aquela casa quando se casou, anos mais tarde. Relata ele que até hoje, lembrando da gentileza daquela família, se emociona. Uma família que acolheu dois estranhos e uma vizinha que os recomendou aos seus próprios parentes. Narrando o fato, ele mesmo nem se recorda que também se dispôs, junto com seu colega, a ser gentil, entregando uma correspondência que poderia ter seguido por via postal. Gentileza verdadeira é assim, espontânea, nem percebida por quem a oferece. A gentileza é muito mais do que um simples ato de cortesia. É uma força capaz de catalisar mudanças profundas, tanto em quem a oferece quanto em quem a recebe. Quando surge, pode até surpreender aquele que é alvo dela. Chega, por vezes, a alterar o rumo de sua vida. Em um mundo cada vez mais acelerado e muitas vezes frio, um gesto de atenção e empatia se torna um bálsamo para a alma, quebrando barreiras de indiferença. Pequenas ações que podem ir de um sorriso sincero, uma palavra de apoio ou a simples escuta atenta, até as que auxiliam em profundidade, criam uma onda de positividade que se espalha de forma contínua. Ela não exige recursos financeiros, somente riqueza de espírito e a decisão consciente de ter olhos de ver, olhos de perceber a dificuldade que alguém atravessa e se dispor a auxiliar. Não importa quem seja, porque a gentileza não indaga de procedência, de crença religiosa, político-partidária ou qualquer detalhe da vida. Simplesmente ao se apresentar, ela estabelece a construção de um ambiente mais harmonioso, pavimentando o caminho para uma sociedade verdadeiramente mais humana e, por consequência, transformadora. A gentileza não é um ato isolado, é a semente diária que plantamos para colher um futuro mais humano e radiante. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados irmãos, quando referimos ao próximo como um estranho, é tão esquisito quanto referir-se a um livro como se fosse um alfinete. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma colheita divina, porque somos filhos do mesmo Pai misericordioso. Pensemos nisso. Tratemos o próximo como irmão em humanidade. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Uma boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.